Ela foi entregue como dívida, mas o que ele queria nunca foi posse, e sim amor, até que nenhuma lembrança do passado sobrevivesse. Prepare-se para uma paixão que começa como punição e termina como redenção. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias continuando. O vento cortante da Serra da Estrela trazia consigo o cheiro de eucalipto e a promessa de mais uma tarde gelada. Helena Martins ajustou o xale de lã sobre os ombros, enquanto observava pela janela embaçada da pequena casa de madeira onde vivia com o pai e o irmão mais novo, Gabriel, de apenas 15 anos. As contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha, cada papel representando mais um pedaço da dignidade da família que se esfarelava entre os dedos. Seu pai, Antônio Martins, estava sentado à mesa com o rosto enterrado nas mãos. Aos 52 anos, parecia carregar o peso de uma vida inteira de decisões erradas. A herdade que herdara do avô havia sido hipotecada 3 vezes, e agora não restava mais nada além de dívidas que cresciam como erva daninha após a chuva. "Pai, a gente encontra um jeito", disse Helena, aproximando-se dele com uma xícara de chimarrão. Sua voz era firme, mas o tremor nas mãos denunciava o medo que tentava esconder. Aos 26 anos, ela já havia perdido as contas de quantas vezes precisou ser forte quando tudo ao redor desmoronava. Antônio levantou os olhos vermelhos e cansados. "Não tem jeito, filha. Maximiliano Cardoso veio aqui hoje. Disse que ou eu pago os 200 mil reais até o fim da semana, ou..." Ele engoliu em seco, sem conseguir terminar a frase. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Maximiliano Cardoso. O nome ecoava pela região como uma lenda sombria. Proprietário de uma das maiores herdades do Alentejo, herdeiro de uma fortuna construída ao longo de gerações, ele era conhecido tanto pela riqueza quanto pelo temperamento implacável. Vivia isolado em sua propriedade nas montanhas, uma fortaleza de pedra e ferro construída longe dos olhos curiosos da sociedade. "Ou o quê, pai?" Helena pressionou, embora temesse a resposta. "Ele disse que, se eu não tiver o dinheiro, vai levar o Gabriel. Diz que o menino pode trabalhar nas terras dele até quitar a dívida." As palavras saíram como uma confissão dolorosa. O estômago de Helena se revirou. Gabriel. Ainda era uma criança. Sonhava em estudar engenharia, tinha um futuro pela frente. A ideia de vê-lo preso àquelas terras geladas, trabalhando como um servo moderno, era insuportável. "Isso é ilegal", ela murmurou, mas sabia que, na região serrana, longe dos olhos da lei, homens como Maximiliano Cardoso faziam suas próprias regras. Antônio balançou a cabeça. "Ele não disse que era ilegal, filha. Disse que era justo, que a família Martins deve aos Cardoso há 3 gerações, desde que meu avô pegou dinheiro emprestado para comprar as primeiras cabeças de gado." Naquele momento, Gabriel entrou pela porta dos fundos, as bochechas vermelhas pelo frio e um sorriso inocente no rosto. Ele segurava um livro de matemática que havia pegado emprestado na biblioteca da cidade. "Mana, você viu que consegui resolver aquele problema que você me ensinou?" Ele se aproximou animado, alheio à tensão que pairava no ar. Helena forçou um sorriso e bagunçou os cabelos do irmão. "Claro que conseguiu. Você é inteligente demais para o seu próprio bem." Mas por dentro, seu coração se partia. Não podia deixar que Gabriel soubesse da ameaça que pairava sobre ele. Não podia deixar que aqueles olhos perdessem o brilho da esperança. Naquela noite após Gabriel dormir, Helena ficou acordada na cozinha com o pai, tentando encontrar alternativas. Venderam tudo que tinha algum valor. Joias da mãe falecida, ferramentas, até mesmo o cavalo mais novo. Mas nem assim chegaram perto do valor necessário. "E se a gente fugir?", sugeriu Helena, desespero tingindo sua voz. "Para onde? Com que dinheiro? E mesmo que conseguíssemos, você acha que ele não ia nos encontrar?" Antônio suspirou pesadamente. "Helena, o Cardoso tem influência em toda a região. Conhece juízes, policiais, políticos. Não tem como fugir de homem assim." 2 dias depois, quando faltavam apenas 48 horas para o prazo final,
Helena tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Na véspera do encontro marcado, ela montou no cavalo mais velho que restara e seguiu pela estrada de terra que levava à propriedade dos Cardoso. A herdade Santa Isabel era imponente como um castelo medieval. Portões de ferro forjado guardavam uma entrada que se estendia por mais de 2 quilômetros, ladeada por ciprestes altos que criavam sombras dançantes no final da tarde. A casa principal, construída em pedra clara, tinha 3 andares e janelas enormes que refletiam o céu acinzentado como olhos vazios. Helena desceu do cavalo com as pernas trêmulas e caminhou até a porta principal. Antes mesmo que pudesse bater, a pesada porta de madeira se abriu, revelando um homem alto e imponente. Maximiliano Cardoso tinha 42 anos, mas aparentava menos. Cabelos escuros com fios prateados nas têmporas, ombros largos que preenchiam perfeitamente o suéter de lã escura que vestia. Seus olhos eram da cor do aço, frios e calculistas, mas havia algo mais profundo ali, uma dor antiga que ele escondia muito bem. Você deve ser Helena Martins, disse ele sem demonstrar surpresa. Sua voz era grave, controlada, com um leve sotaque que denunciava a educação refinada. Vim fazer uma proposta, ela respondeu, erguendo o queixo em um gesto de desafio que mascarava o medo. Ele a observou por um longo momento, desde os cabelos castanhos presos em um coque simples até as botas gastas que calçava. Helena sentiu-se exposta sob aquele olhar penetrante, mas não recuou. Entre. Ele se afastou da porta, permitindo que ela passasse. O interior da casa era elegante de forma austera. Móveis de madeira escura, lareiras enormes, tapetes persas sobre pisos de pedra, tudo impecavelmente organizado, mas frio como um museu. Não havia fotografias, flores ou qualquer toque pessoal que tornasse aquele lugar um lar. Maximiliano a conduziu até um escritório forrado de livros. Atrás da mesa de mogno, uma janela enorme oferecia vista para as montanhas cobertas de névoa. Sente-se. Ele apontou para uma poltrona de couro enquanto se posicionava atrás da mesa, criando uma barreira física entre eles. Helena permaneceu de pé. Não vim para conversar amenidades. Vim propor que tome a mim no lugar do meu irmão. Se ela esperava alguma reação de surpresa, ficou decepcionada. Maximiliano apenas inclinou ligeiramente a cabeça, como se já soubesse que ela diria aquilo. Explique. Meu pai deve 200 mil reais ao senhor. Gabriel é apenas uma criança, tem sonhos, tem futuro pela frente. Eu tenho 26 anos, sou forte, posso trabalhar. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Aceito trabalhar nas suas terras pelo tempo necessário para quitar a dívida, mas com uma condição, que jamais volte a ameaçar minha família. Maximiliano caminhou até a janela, dando-lhe as costas. Por longos minutos, apenas o som do vento nas árvores preencheu o silêncio. Você sabe o que está propondo? Perguntou ele sem se virar. Sei. Não sabe. Ele finalmente se voltou para encará-la. Se aceitar minha proposta, viverá aqui sob minhas regras até que eu considere que a dívida foi paga. Isso pode levar anos. Helena engoliu em seco, mas manteve a voz firme. Aceito. Não será uma empregada comum. Será minha responsabilidade pessoal. Cuidará da casa, me acompanhará quando necessário. Viverá de acordo com meus padrões. Seus olhos se estreitaram. E não haverá volta. Uma vez que cruzar aquela porta comigo, não haverá mais Helena Martins, filha de proprietário de herdade falido. Haverá apenas aquela que me pertence. As palavras dele enviaram um arrepio pela espinha de Helena, mas ela não demonstrou fraqueza. Em minha condição, sobre deixar minha família em paz? Aceito. Ele se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. Helena pode sentir o cheiro de sua loção pós-barba misturado com couro e algo indefinível que era puramente masculino. Mas entenda uma coisa, Helena Martins. Uma vez que aceite, você me pertence completamente. O jeito como ele disse seu nome fez algo estranho acontecer no estômago dela. Não era apenas medo, era uma mistura confusa de terror e excitação que ela não sabia como interpretar.
Tenho até amanhã para decidir? Ela perguntou, tentando ganhar tempo. Não. A resposta foi imediata. Decide agora ou a oferta sai de mesa e volto ao plano original com seu irmão. Helena fechou os olhos por um momento, pensando no sorriso de Gabriel, em seus sonhos de estudar engenharia, na esperança que ainda brilhava em seus olhos jovens. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Aceito. Maximiliano assentiu lentamente. Então está feito. Vou buscar suas coisas amanhã cedo. Posso me despedir da minha família? Pode. Mas não diga para onde vai. Para eles você conseguiu trabalho em outra cidade. Ele caminhou até a porta. E Helena? Ela se virou para encará-lo. Não, me decepcione. Naquela noite, Helena passou horas acordada, olhando para o teto do pequeno quarto que dividia com Gabriel desde a infância. Ele dormia profundamente ao lado, respiração tranquila de quem ainda não conhecia as crueldades do mundo adulto. Ela havia tomado a decisão que achava correta, mas isso não tornava mais fácil partir. Pela manhã, inventou uma história sobre um trabalho como governanta em Lisboa. Gabriel protestou, disse que sentiria sua falta, mas havia orgulho em seus olhos ao ver a oportunidade da irmã. Quando Maximiliano chegou em sua caminhonete preta, Helena já estava esperando na varanda com uma mala pequena contendo seus poucos pertences. Ele desceu do veículo e caminhou até ela com passos firmes. Pronta, ela assentiu, não confiando na própria voz. O trajeto até a herdade Santa Isabel foi feito em completo silêncio. Helena observava a paisagem mudar pela janela. As montanhas ficavam mais altas, a vegetação mais densa, as casas mais escassas. Era como se estivessem se dirigindo para outro mundo, longe da civilização e suas regras. Quando finalmente chegaram, Maximiliano a conduziu não para a casa principal, mas para uma construção menor nos fundos da propriedade. Era uma casa de pedra de 2 andares, menor que a principal, mas ainda assim imponente e bem cuidada. Esta será sua casa, ele disse, abrindo a porta de entrada. O interior era surpreendentemente aconchegante. Móveis de madeira clara, lareiras em ambos os andares, cozinha equipada, quarto com cama de casal e banheiro moderno. Tudo limpo e organizado, mas com toques femininos que contrastavam com a austeridade da casa principal. Esta casa já foi habitada antes? Helena perguntou, passando os dedos sobre uma manta de lã pendurada no sofá. Maximiliano enrijeceu visivelmente. Isso não é da sua conta. Mas Helena notou o jeito como ele evitava olhar para certos cantos da casa, como se lutasse contra memórias dolorosas. Descanse hoje. Amanhã começamos sua nova rotina. Ele já se dirigia para a porta quando parou. Ah, Helena. Sim? Não tente fugir. Esta propriedade tem mais de 5.000 hectares e apenas eu conheço todas as saídas. Seus olhos se encontraram com os dela. E mesmo que conseguisse escapar, eu a encontraria. Depois que ele saiu, Helena se sentou pesadamente no sofá, finalmente permitindo que as lágrimas que havia segurado por 2 dias caíssem livremente. Havia feito a escolha certa. Gabriel estava seguro, mas isso não diminuía o terror do que a aguardava. Naquela primeira noite ela mal conseguiu dormir. Cada ruído da casa a fazia pular, imaginando se seria Maximiliano vindo cobrar o que julgava ser seu por direito. Mas as horas passaram em silêncio, e quando finalmente adormeceu, sonhou com montanhas cobertas de neve e olhos cor de aço que a observavam de longe. Ao amanhecer, uma batida firme na porta a despertou. Maximiliano estava do lado de fora, vestindo jeans escuros e uma jaqueta de couro, parecendo ainda mais imponente à luz do sol nascente. Pronta para começar? Ele perguntou quando ela abriu a porta. Helena assentiu, embora não se sentisse preparada para nada. Ela havia entrado em um mundo novo, com regras que não entendia, comandado por um homem que era um mistério tão perigoso quanto fascinante. E assim começava sua nova vida como propriedade de Maximiliano Cardoso. Sem saber que esta decisão desesperada se tornaria o início de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas também a do homem que julgava ser seu dono. Os primeiros dias na herdade Santa Isabel foram uma lição brutal
sobre o que significava viver sob as regras de Maximiliano Cardoso. Helena acordava às 5 da manhã com o som de batidas na porta. Pontualidade era uma obsessão dele, e atrasos não eram tolerados. Bom dia, dizia ele toda manhã, sempre com a mesma formalidade fria, como se ela fosse apenas mais uma funcionária. Mas Helena percebia o jeito como seus olhos a avaliavam, notando cada detalhe de sua aparência, cada mudança em seu humor. Suas tarefas eram variadas e exigentes. Cuidar da casa menor onde morava, acompanhá-lo até a casa principal para organizar seu escritório, preparar suas refeições quando os empregados tinham folga e aprender a manejar os sistemas de segurança da propriedade. Maximiliano era metódico ao extremo. Cada atividade tinha um horário específico, cada objeto um lugar exato. Você não é uma simples empregada, ele havia deixado claro no segundo dia. É minha responsabilidade pessoal. Isso significa que representará os padrões desta propriedade em tudo que fizer. Para surpresa de Helena, ele não havia tentado tocá-la sequer uma vez. Mantinha uma distância física rigorosa, quase como se ela fosse feita de vidro e pudesse quebrar ao menor contato. Isso a confundia mais do que qualquer ameaça direta poderia fazer. Na primeira semana, Maximiliano a levou para conhecer toda a extensão da propriedade. Montaram cavalos antes do amanhecer e ele a guiou por trilhas que serpenteavam entre pinheiros e eucaliptos, mostrando os limites de suas terras. 5.000 hectares, disse ele, parando em um ponto alto que oferecia vista panorâmica das montanhas. Minha família está aqui há 4 gerações. Cada árvore, cada pedra, cada riacho é meu por direito de herança. Helena observou a paisagem magnífica que se estendia até onde a vista alcançava. Deve ser solitário, murmurou sem pensar. Maximiliano a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Solidão é uma escolha consciente. É melhor do que dividir sua vida com pessoas que podem traí-lo. Havia algo na voz dele que despertava curiosidade em Helena, uma dor antiga, cuidadosamente escondida atrás de toda aquela formalidade. Você sempre viveu aqui? Não. A resposta foi seca, definitiva. E não faça mais perguntas sobre meu passado. Mas Helena havia nascido curiosa demais para desistir facilmente. Nos dias seguintes, enquanto organizava o escritório de Maximiliano, observava os livros em suas estantes. Havia tratados de agronomia, economia, literatura clássica, mas também livros infantis cuidadosamente preservados e álbuns de fotografia que ele mantinha trancados em uma gaveta. Uma tarde, enquanto limpava a estante mais alta, um pequeno objeto caiu no chão com um ruído seco. Helena se abaixou para pegá-lo e encontrou uma pequena escultura de madeira, um pássaro entalhado com delicadeza impressionante, pintado em cores vivas que contrastavam com a sobriedade do escritório. O que você está fazendo? A voz de Maximiliano às suas costas a fez pular de susto. Ela se virou, ainda segurando o pássaro, e encontrou uma expressão de fúria controlada em seu rosto. Caiu quando eu estava limpando, eu só... Devolva. Ele estendeu a mão, os dedos tensos. Helena colocou delicadamente o objeto em sua palma, notando como ele fechou os dedos ao redor da escultura com cuidado excessivo. É lindo, ela disse suavemente. Quem fez? Maximiliano não respondeu. Apenas guardou o pássaro no bolso e saiu do escritório sem dizer uma palavra, deixando Helena sozinha com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, ela foi surpreendida por uma batida suave na porta. Era quase meia-noite e Helena estava preparando-se para dormir quando ouviu o som. Abriu a porta e encontrou Maximiliano parado sob a luz da varanda, ainda vestindo a mesma roupa do dia, mas com uma expressão mais suave no rosto. Posso entrar? Helena se afastou da porta, permitindo que ele passasse. Maximiliano caminhou até a lareira e acendeu o fogo com movimentos precisos. Aquele pássaro, disse ele sem olhar para ela, foi feito por alguém muito importante para mim, alguém que não está mais aqui. Helena se sentou no sofá envolvendo as pernas com um cobertor. Sinto muito. Minha filha. As palavras saíram como uma confissão dolorosa. Ela tinha 6 anos quando...
quando a perdi. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena sentiu o peito apertar diante da dor que emanava dele. E a mãe dela? Também. Maximiliano finalmente se virou para encará-la. Um acidente de carro no inverno. Elas estavam voltando da cidade quando começou a nevar. A estrada ficou escorregadia. Helena viu lágrimas brilharem nos olhos dele antes que ele rapidamente desviasse o olhar. Por isso, você vive sozinho, ela murmurou, compreendendo. Por isso eu não me permito mais se apegar a alguém. Ele caminhou até a porta. Boa noite, Helena. Depois daquele momento de vulnerabilidade, algo mudou entre eles. Maximiliano continuava formal e exigente durante o dia, mas ocasionalmente Helena flagrava momentos em que ele a observava com uma intensidade que a fazia corar. E ela, por sua vez, começou a notar pequenos detalhes sobre ele, como segurava a xícara de café pela manhã, como seus olhos se suavizavam quando falava sobre os cavalos, como às vezes murmurava palavras em italiano quando pensava estar sozinho. Uma tarde de sexta-feira, enquanto Helena organizava documentos no escritório, Maximiliano entrou carregando 2 armas longas. Vista a jaqueta, disse ele. Vamos até o campo de tiro. Helena nunca havia segurado uma arma na vida, mas não protestou. Maximiliano a ensinou pacientemente como posicionar os pés, como segurar o rifle, como mirar e respirar antes de puxar o gatilho. Ele precisava ficar atrás dela para corrigir sua postura, e Helena ficava intensamente consciente de sua proximidade, do calor de seu corpo, do cheiro de sua pele. Concentre-se no alvo, murmurou ele em seu ouvido, seus braços envolvendo os dela para ajustar a posição da arma. Quando Helena finalmente acertou o centro do alvo pela primeira vez, não pode conter um grito de alegria. Virou-se para Maximiliano com um sorriso radiante e, por um momento, ele sorriu de volta. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Muito bem, disse ele, sua voz mais suave do que o normal. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à herdade, Helena se permitiu pensar que talvez sua situação não fosse tão terrível quanto havia imaginado inicialmente. Maximiliano era complexo, ferido, mas não era o monstro que ela havia temido. O final de semana trouxe uma rotina diferente. Maximiliano não acordava Helena às 5 da manhã, permitindo que ela dormisse até mais tarde. Ele mesmo preparou o café da manhã no sábado, aparecendo na porta dela com uma bandeja. Pensei que poderia gostar de tomar café na cama, disse ele, evitando seu olhar. Era um gesto simples, mas íntimo de uma forma que fez o coração de Helena acelerar. Eles tomaram café juntos na varanda, observando o sol nascer sobre as montanhas. Por que é tão gentil comigo? Helena perguntou de repente. Maximiliano pausou com a xícara nos lábios. O que quer dizer? Você disse que eu lhe pertencia, mas trata-me com mais respeito do que muitos homens tratam suas esposas. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, observando as montanhas distantes. Talvez, disse finalmente, porque não quero que me tema. Quero que esteja aqui por escolha, não apenas por obrigação. Mas eu não tenho escolha, Helena lembrou, sua voz suave, mas firme. Não? Ele a olhou diretamente. Se dissesse agora que quer ir embora, que prefere que eu cobre a dívida do seu irmão de outra forma, você ficaria? A pergunta a pegou desprevenida. Helena abriu a boca para responder, depois a fechou. A verdade era que, nas últimas semanas, havia começado a se sentir em casa. A solidão que sempre a acompanhara havia diminuído na presença dele. E havia algo mais, uma atração que crescia dia após dia, alimentada por olhares furtivos e momentos de proximidade involuntária. Eu não sei, admitiu. Maximiliano assentiu lentamente. Então, talvez você tenha mais escolha do que pensa. Naquele domingo, ele a levou para conhecer uma parte da propriedade que ainda não havia mostrado. Um vale escondido onde um riacho corria entre pedras cobertas de musgo. Era um lugar mágico, selvagem e belo. Meu avô costumava me trazer aqui quando eu era criança, disse Maximiliano,
sentando-se em uma pedra plana perto da água. Dizia que este lugar tinha poder especial, que podia curar qualquer ferida. Helena se sentou ao lado dele, seus ombros quase se tocando. Você acredita nisso? Costumava acreditar. Ele pegou uma pedra pequena e a atirou na água, observando os círculos concêntricos se expandirem. Agora não sei mais no que acredito. Pode falar sobre elas, sua família? Maximiliano hesitou, então começou a falar. Contou sobre Sofia, sua esposa, que era pintora e enchia a casa com suas telas coloridas. Sobre Isabela, sua filha, que adorava cavalos e sonhava em ter um pônei cor-de-rosa. Falou sobre risos que ecoavam pelos corredores, sobre manhãs de domingo preguiçosas na cama, sobre planos para o futuro que nunca se realizaram. Sofia estava grávida quando morreu, disse ele, sua voz quase um sussurro. Íamos ter um filho, um menino. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Sem pensar, estendeu a mão e tocou a dele. Maximiliano não se afastou. Sinto muito, murmurou ela. Depois que elas morreram, fechei a casa. Não conseguia mais viver rodeado pelas memórias. Mudei-me para a casa menor e jurei que nunca mais permitiria que alguém se aproximasse o suficiente para me causar essa dor novamente. Mas você não pode viver sempre sozinho. Posso. E vivi. Por 5 anos. Ele se virou para olhá-la. Até você aparecer na minha porta. Havia algo no jeito como ele disse isso que fez o pulso de Helena acelerar. Uma intensidade nova em seus olhos, uma promessa não dita. Maximiliano, desde que chegou aqui tudo mudou. Sua voz estava rouca. A casa não parece mais uma tumba. As manhãs não são mais uma tortura de solidão. Ele se inclinou ligeiramente em direção a ela, e Helena sentiu como se todo o oxigênio tivesse sido sugado do ar ao redor deles. Seus lábios estavam a poucos centímetros dos dela, quando o som de um galho quebrando nos arbustos os fez se separar abruptamente. Maximiliano se levantou rapidamente, todos os músculos tensos. Fique atrás de mim, murmurou. Do meio da vegetação emergiu uma figura familiar. João, o capataz da herdade, um homem de 50 anos que Helena havia conhecido brevemente. Desculpe interromper, patrão, disse ele, claramente embaraçado, mas tem um homem na porteira principal pedindo para falar com o senhor. Diz que é sobre negócios importantes. Maximiliano franziu o senho. Que tipo de homem? Da cidade. De terno, carro importado. Não quis dar o nome, mas insistiu muito. Helena percebeu a mudança imediata na postura de Maximiliano. A vulnerabilidade que havia mostrado momentos antes desapareceu, substituída pela dureza familiar. Vamos, disse ele, estendendo a mão para ajudar Helena a se levantar. O caminho de volta foi feito em silêncio tenso. Helena sentia que algo havia mudado, que aquele momento de intimidade no vale havia sido interrompido por algo que poderia ser perigoso. Quando chegaram à casa principal, encontraram um homem elegantemente vestido esperando na varanda. Tinha cerca de 40 anos, cabelos bem penteados e um sorriso que não chegava aos olhos. Maximiliano Cardoso? Perguntou ele, estendendo a mão. Meu nome é Ricardo Mendes. Sou o investigador particular de Lisboa. Maximiliano não apertou a mão estendida. O que quer? Estou procurando uma mulher, Helena Martins. Tenho informações de que ela pode estar trabalhando em sua propriedade. Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Maximiliano deu um passo à frente, posicionando-se parcialmente na frente dela. E por que estaria procurando essa mulher? O sorriso de Ricardo se alargou. Digamos que ela tem admiradores. Pessoas dispostas a pagar bem por informações sobre seu paradeiro. A tensão no ar era palpável. Helena podia ver os músculos das costas de Maximiliano contraídos sob a camisa. Não conheço nenhuma Helena Martins, disse ele com voz gelada. E agora sugiro que saia da minha propriedade antes que eu chame a segurança. Ricardo riu baixinho. Claro, claro. Mas se por acaso se lembrar de alguma coisa... Ele tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesa da varanda. Estarei no hotel da cidade por mais alguns dias. Após o homem partir,
Maximiliano se virou para Helena com uma expressão sombria. Quem poderia estar procurando você? Helena balançou a cabeça, genuinamente confusa. Não sei. Não tenho inimigos. Não devo dinheiro a ninguém além das dívidas do meu pai. Pense, Helena. Alguém que poderia ter interesse em seu paradeiro. De repente, uma possibilidade terrível ocorreu a ela. Meu pai. Você acha que ele poderia ter contado para alguém onde eu vim? Não sei. Maximiliano pegou o cartão deixado pelo investigador e o examinou. Mas até descobrirmos, você não sai desta propriedade sozinha. Nunca. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. A sensação de segurança que havia começado a desenvolver estava abalada. Alguém a estava procurando e ela não fazia ideia do porquê. Mas mais perturbador ainda era a intensidade com que Maximiliano havia reagido, a forma como se colocara entre ela e o perigo sem hesitação, como se ela realmente lhe pertencesse, não apenas por causa de uma dívida, mas de uma forma muito mais profunda e perigosa. E o mais assustador de tudo era que Helena estava começando a gostar dessa sensação de pertencer a ele. Os dias seguintes à visita do investigador Ricardo Mendes foram marcados por uma tensão constante que pairava sobre a herdade como uma nuvem de tempestade. Maximiliano havia dobrado as medidas de segurança, contratando mais homens para patrulhar as cercas e instalando câmeras adicionais nos pontos de entrada da propriedade. Helena percebia como ele a observava com ainda mais intensidade, seus olhos seguindo cada movimento dela, quando pensava que ela não estava vendo. Havia algo possessivo naquele olhar que simultaneamente a perturbava e a excitava de formas que ela não queria admitir nem para si mesma. Não consegui descobrir quem contratou o investigador, disse Maximiliano numa manhã de terça-feira, enquanto tomavam café na varanda da casa dela. Ricardo Mendes é conhecido em Lisboa, mas seus clientes são confidenciais. Helena mexeu o açúcar no café com movimentos nervosos. Talvez seja melhor eu ir embora. Não quero trazer problemas para você. A reação de Maximiliano foi imediata e intensa. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Você não vai a lugar nenhum. A veemência na voz dele a surpreendeu. Maximiliano? Não. Ele se aproximou dela, os olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar completamente. Você é minha responsabilidade, minha propriedade. Ninguém vai tirar você de mim. Helena se levantou também, seu coração batendo acelerado. Propriedade? É isso que eu sou para você? Por um momento, ele pareceu lutar consigo mesmo. Então, sem aviso, estendeu as mãos e segurou o rosto dela entre as palmas, forçando-a a olhar diretamente em seus olhos. Você sabe que é muito mais do que isso. A respiração de Helena ficou presa na garganta. Eles estavam tão próximos que ela podia ver pequenas manchas douradas em seus olhos cinzentos. Podia sentir o calor emanando de seu corpo. Então o que sou? Sussurrou ela. Em vez de responder com palavras, Maximiliano inclinou a cabeça e tocou os lábios nos dela. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse testando sua reação. Quando Helena não se afastou, ele aprofundou o beijo, suas mãos deslizando do rosto dela para os cabelos. Helena sentiu como se estivesse pegando fogo por dentro. Todas as semanas de tensão acumulada, todos os olhares furtivos, todos os momentos de proximidade culminaram naquele beijo que a deixou tonta de desejo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Helena, a voz dele estava rouca. Eu sei. Ela tocou os próprios lábios, ainda sentindo o gosto dele. Eu também sinto. Naquele momento, o telefone da casa tocou, quebrando o encanto. Maximiliano atendeu com um alô áspero, sua irritação pela interrupção evidente. João? O quê? Sua expressão mudou gradualmente de irritação para preocupação. Tem certeza? Quantos homens? Certo, não deixe ninguém se aproximar. Já estou indo. Ele desligou e se virou para Helena com uma expressão sombria. O que aconteceu? Perguntou ela. 25 cabeças de gado desapareceram durante a noite, da pastagem mais próxima da divisa norte. Pode ser roubo comum?
Maximiliano balançou a cabeça. Não dessa forma. Gado não desaparece sem deixar rastro, e a cerca foi cortada com precisão cirúrgica, não arrombada. Ele começou a se vestir rapidamente. Isso é uma mensagem. Helena sentiu o medo apertar sua garganta. Uma mensagem de quem? De quem quer que tenha contratado aquele investigador. Maximiliano calçou as botas. Está me mostrando que pode entrar na minha propriedade quando quiser. Maximiliano, talvez seja melhor eu... Não. Ele se virou para ela com os olhos brilhando de determinação. Você não vai a lugar nenhum. Se alguém está brincando comigo, está prestes a descobrir que escolheu o homem errado. Naquela tarde, enquanto Maximiliano estava nos pastos investigando o roubo com João e os outros funcionários, Helena decidiu tentar descobrir por conta própria quem poderia estar atrás dela. Ligou para seu pai de um telefone fixo da casa. Helena? A voz de Antônio soou surpreendida. Filha, que bom ouvir você. Como está o trabalho em Lisboa? Pai, preciso que me diga a verdade. Alguém perguntou sobre mim depois que saí? Houve uma pausa longa demais. Por que pergunta isso? Pai, por favor, é importante. Antônio suspirou pesadamente. Teve um homem aqui uns dias, depois que você partiu. Elegante, de carro caro. Disse que era advogado, que você havia herdado algum dinheiro de uma tia distante. O sangue de Helena gelou. E o que você disse a ele? Que você havia conseguido trabalho em Lisboa, mas que não sabia onde exatamente. Mais uma pausa. Helena, fiz algo errado? Não sei, pai. Esse homem disse qual era o nome da tia. Disse, mas não lembro direito. Um nome estranho. Carmela, acho. Ou Carmen. Helena nunca havia tido uma tia com esse nome. Pai, se esse homem voltar, não conte nada para ele. E se alguém mais aparecer perguntando sobre mim, você liga para este número imediatamente. Ela ditou o número da herdade. Após desligar, Helena ficou parada na sala, tentando processar a informação. Alguém estava usando uma identidade falsa para procurá-la. Havia encontrado seu pai e agora estava invadindo a propriedade de Maximiliano. Mas quem? E por quê? Sua reflexão foi interrompida pelo som de um carro subindo pela estrada da casa. Helena olhou pela janela e viu um sedã preto desconhecido se aproximando. Seu coração disparou. O carro parou em frente à casa e 2 homens saíram. Um deles era Ricardo Mendes, o investigador, que havia aparecido alguns dias antes. O outro era um homem mais jovem, loiro, vestindo jeans e jaqueta de couro. Helena correu para o quarto onde Maximiliano guardava as armas e pegou a pistola que ele havia lhe dado. Suas mãos tremiam enquanto verificava se estava carregada. As batidas na porta foram firmes, autoritárias. "Helena!" gritou Ricardo. "Sabemos que está aí dentro. Só queremos conversar." Helena permaneceu em silêncio, segurando a arma com as 2 mãos como Maximiliano havia ensinado. "Olha, Helena", continuou a voz, "você pode facilitar as coisas para todo mundo. Meu cliente só quer ter uma conversa com você. 5 minutos e todo mundo fica feliz." "Quem é seu cliente?" Helena gritou de volta. Houve uma pausa, depois uma risada. "Que tal sair e descobrir? Vão embora ou eu chamo a polícia?" "Com que telefone? Cortamos a linha telefônica há 10 minutos." O medo de Helena se transformou em terror. Eles haviam planejado aquilo cuidadosamente. O som de vidro se quebrando veio da cozinha. Eles estavam entrando na casa. Helena correu para o quarto principal, trancou a porta e se posicionou atrás da cama apontando a arma para a entrada. Sua respiração estava descontrolada, o coração batendo, tão forte que tinha certeza de que eles poderiam ouvi-lo. "Helena", disse uma voz mais próxima agora, "não vamos machucá-la, só queremos conversar." Passos se aproximaram pela escada. Helena ouviu alguém tentando a maçaneta da porta. "A porta está trancada", disse o homem loiro. "Deve estar no quarto." "Helena", Ricardo falou mais alto. "Última chance de fazer isso da forma fácil." A porta foi chutada com violência, a fechadura cedendo com um estalo. Ricardo entrou primeiro, as mãos levantadas em um gesto de paz. "Calma, Helena. Baixa a arma." "Fiquem longe de mim!" Helena gritou, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia manter a mira firme.
Olha só, disse o homem loiro entrando atrás de Ricardo. A princesa tem dentes. Cala a boca, Marcos, Ricardo o repreendeu. Helena, meu nome é Ricardo Mendes. Sou investigador particular. Meu cliente quer muito conhecê-la. Quem é seu cliente? Ricardo sorriu. Alguém que você conhece muito bem. Alguém que tem estado muito preocupado com você desde que desapareceu. Não desapareci. Consegui um trabalho. Ah, sim, trabalho. Marcos riu. É assim que estão chamando agora? Helena não entendeu o comentário, mas a insinuação na voz dele a fez corar de raiva. Helena, Ricardo continuou, ignorando o comentário do parceiro. Seu empregador sabe dos seus pequenos segredos? Que segredos? Sobre o dinheiro que você roubou antes de fugir. O mundo pareceu girar ao redor de Helena. Eu nunca roubei dinheiro de ninguém. Não? Ricardo tirou um envelope do bolso interno da jaqueta. Então, como explica estes recibos bancários, mostrando saques de R$ 50.000 da conta do seu ex-noivo na semana anterior ao seu desaparecimento? Helena sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ex-noivo. Eu nunca tive um noivo. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma memória terrível começou a se formar em sua mente. Diego Ferreira, o filho de um proprietário de herdade rico, que havia insistido em cortejá-la 2 anos antes. Ela havia rejeitado seus avanços múltiplas vezes, mas ele não aceitava um não como resposta. Diego, sussurrou ela. Ah, agora lembrou? Marcos sorriu maliciosamente. Pobre Diego. Estava tão apaixonado, tão disposto a ajudar a família Martins com suas dificuldades financeiras. E então, você simplesmente desapareceu com o dinheiro dele. Eu nunca peguei dinheiro do Diego. Nem estava namorando ele. Não é o que ele diz, Ricardo replicou. Ele tem fotos de vocês juntos, cartas de amor que você supostamente escreveu, testemunhas de que vocês estavam noivos. Helena balançou a cabeça vigorosamente. Isso é mentira. Ele me seguia, me incomodava, mas eu nunca... Helena, a voz veio de trás dos 2 homens. Que bom te ver novamente. Diego Ferreira entrou no quarto. Aos 30 anos, era um homem atraente de forma convencional, cabelos loiros bem arrumados e roupas caras. Mas seus olhos tinham algo perturbador, uma obsessão que Helena reconheceu imediatamente. Diego! O nome saiu como uma maldição. Minha querida noiva, ele disse, aproximando-se lentamente. Você me causou muitas preocupações esses últimos meses. Eu não sou sua noiva. Nunca fui. Diego riu. Um som sem humor. Claro que é. Temos até data marcada para o casamento. Seus pais já assinaram o contrato. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Que contrato? O acordo de casamento que seu pai assinou para quitar as dívidas da família. Muito conveniente, não acha? Ele recebe dinheiro suficiente para salvar a herdade e eu recebo você. Seus olhos brilharam com possessividade doentia. Foi uma negociação muito justa. Meu pai nunca faria isso. Ah, mas fez. Depois que você desapareceu, ele ficou desesperado. Muito fácil convencê-lo de que o dinheiro que você roubou poderia ser perdoado se ele permitisse nosso casamento. Helena compreendeu com horror que havia caído numa armadilha elaborada. Diego havia criado evidências falsas, manipulado seu pai desesperado e agora estava ali para reivindicá-la como propriedade. Você está louco, disse ela, apertando mais forte a empunhadura da arma. Estou apaixonado, Diego corrigiu. E agora vamos para casa. Temos um casamento para planejar. Eu não vou a lugar nenhum com você. Diego suspirou dramaticamente. Helena, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Você pode vir comigo voluntariamente, ou meus amigos aqui podem ajudar a convencê-la. Marcos deu um passo em direção a ela, claramente, se preparando para desarmá-la. Foi nesse momento que Helena ouviu o som mais belo de sua vida. O ruído de cavalos galopando se aproximando rapidamente da casa. Diego também ouviu. Sua expressão mudou de confiança para alarme. Que diabos é isso?
A resposta veio na forma de Maximiliano Cardoso, explodindo pela porta do quarto como uma força da natureza. Seus olhos varreram rapidamente a cena. Helena encurralada apontando uma arma, 3 homens estranhos em sua casa, a porta arrombada. "Tirem as mãos dela", disse ele com uma voz tão gelada que fez o ar no quarto parecer congelar. Ricardo, que claramente não havia feito a lição de casa sobre quem era Maximiliano Cardoso, cometeu o erro de tentar intimidá-lo. "Olha, amigo, isso não é problema seu. É um assunto de família." Maximiliano o olhou como se ele fosse um inseto particularmente nojento. "Família? Ela é minha noiva." Diego interveio tentando parecer autoritário. "E você é apenas o empregador dela. Não tem direito de interferir." "Noiva?" Maximiliano repetiu a palavra lentamente, seus olhos se estreitando perigosamente. Helena viu músculos se contraírem sob a camisa dele, como um predador se preparando para atacar. "Maximiliano", ela disse rapidamente. "Eles invadiram a casa, cortaram o telefone. Estão tentando me forçar a ir com eles." "Forçar?" A voz de Maximiliano ficou ainda mais baixa e ameaçadora. "Alguém está tentando forçar minha mulher a fazer alguma coisa?" O impacto das palavras "minha mulher" foi imediato. Diego empalideceu, Ricardo deu um passo para trás e até Marcos pareceu menos seguro de si. "Sua mulher?" Diego gaguejou. "Ela é minha noiva. Temos um contrato." "Ela está na minha cama toda noite", Maximiliano disse com calma mortal. "Ela carrega minha marca em cada centímetro de pele. Ela me pertence de formas que seu pequeno cérebro obsessivo nem consegue imaginar." O rosto de Diego se contorceu de raiva e ciúmes. "Isso é mentira. Helena nunca..." "Helena..." Maximiliano disse sem tirar os olhos dos intrusos. "Abaixe a arma. Eu cuido disso." Helena obedeceu, sentindo alívio imediato ao ver Maximiliano assumir o controle da situação. "Agora", continuou ele, "vocês têm exatamente 30 segundos para sair da minha propriedade antes que eu decida que prefiro explicar 3 corpos desaparecidos do que tolerar mais 1 segundo da presença de vocês aqui." "Você não pode nos ameaçar", Ricardo tentou protestar. "Somos cidadãos respeitáveis, temos direitos." Maximiliano deu 2 passos rápidos em sua direção e Ricardo imediatamente recuou, tropeçando em Marcos. 15 segundos, Maximiliano anunciou. "Diego", Ricardo disse urgentemente, "vamos embora. Podemos resolver isso de outra forma." "Não!", Diego gritou. "Ela é minha. Eu a quero há 2 anos. Planejei isso perfeitamente." 10 segundos. Marcos já estava se dirigindo para a porta. Ricardo puxou Diego pelo braço. "Vamos, cara, agora." "Helena!", Diego gritou enquanto era arrastado pelos outros 2. "Isso não acabou. Você é minha e eu vou ter você." 5 segundos, Maximiliano disse, seguindo-os. Os 3 homens correram escada abaixo e saíram da casa. Helena ouviu o som do carro ligando e se afastando, em alta velocidade. Maximiliano voltou para o quarto e a encontrou sentada na cama, tremendo. "Estão indo embora?", perguntou ela com voz fraca. "Por enquanto." Ele se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. "Você está machucada?" Helena balançou a cabeça, incapaz de falar. A realidade de quão perto havia chegado do perigo a estava atingindo como uma avalanche. "Hey", Maximiliano disse suavemente, puxando-a para seus braços. "Está tudo bem agora. Você está segura." "Ele é louco", Helena murmurou contra seu peito. "Diego está completamente obcecado, e meu pai, ele não sabia que estava sendo enganado." "Vamos resolver isso", Maximiliano prometeu, beijando o topo de sua cabeça. "Mas primeiro, você vai me contar toda a história sobre esse Diego." Naquela noite, enquanto Helena lhe contava sobre a obsessão de Diego, sobre como ele havia forjado evidências e manipulado seu pai, Maximiliano sentia uma fúria fria crescendo em seu peito. Alguém havia ousado ameaçar o que era seu, havia invadido sua casa, havia tentado levar sua mulher. E por isso, Diego Ferreira estava prestes a descobrir que algumas pessoas não devem ser provocadas. Maximiliano Cardoso era uma dessas pessoas. Os dias que seguiram a invasão de Diego foram marcados por uma tensão constante,
que pairava sobre a herdade como uma tempestade prestes a estourar. Maximiliano havia contratado mais segurança e instalado um sistema de vigilância ainda mais sofisticado, transformando a propriedade numa verdadeira fortaleza. Helena notava como ele a observava com intensidade possessiva redobrada, como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer momento. À noite, ele a segurava com força quase desesperada, murmurando palavras em italiano contra seus cabelos enquanto ela fingia dormir. "Você tem que me prometer uma coisa", disse ele numa manhã de quinta-feira, enquanto tomavam café no escritório da casa principal. "O quê?" "Que não importa o que aconteça. Não importa que mentiras esse Diego invente, ou que pressão ele coloque sobre sua família. Você não vai embora comigo." Helena pousou a xícara e tocou o rosto dele. "Maximiliano, eu já te disse..." "Promete", ele insistiu, segurando sua mão contra sua face. "Preciso ouvir você dizer. Eu prometo. Não vou deixar você." Helena o beijou suavemente. "Mas também preciso que você me prometa algo. Qualquer coisa. Que não vai fazer nada imprudente. Diego é perigoso, e eu não quero que você se coloque em risco por minha causa." Maximiliano não respondeu imediatamente, e Helena percebeu pelo brilho em seus olhos que ele já estava planejando alguma coisa. "Maximiliano, já te disse que você me pertence", ele disse, puxando-a para mais perto. "E eu protejo o que é meu." Naquela tarde, Maximiliano recebeu uma ligação que mudou tudo. Era seu advogado de Lisboa, Dr. Henrique Moraes, com informações sobre Diego Ferreira. "Maximiliano, você não vai acreditar no que descobri sobre esse homem", disse Henrique pelo telefone, enquanto Helena escutava pelo viva voz. "Diego Ferreira tem um histórico de comportamento obsessivo com mulheres. Há 3 anos, ele perseguiu uma professora em guarda até ela conseguir uma ordem de restrição contra ele." "Continue", Maximiliano disse, sua voz tensa. "E tem mais. As evidências que ele apresentou contra Helena são completamente falsificadas. As supostas cartas de amor foram escritas por uma grafóloga que ele contratou. Os recibos bancários são forjados. O banco confirmou que nunca houve saques nessas datas." Helena sentiu um alívio enorme. Finalmente tinham provas de que ela era inocente. E quanto ao contrato de casamento com o pai dela? Também falso. O advogado que supostamente elaborou o documento não existe. Diego criou uma identidade fictícia completa. Maximiliano apertou a mão de Helena. "Isso é suficiente para colocá-lo na cadeia. Falsificação de documentos, perseguição, invasão de propriedade, extorsão. Sim, temos evidências mais do que suficientes para várias acusações criminais." Naquela noite, Maximiliano e Helena se dirigiram até a cidade para se encontrar com o Dr. Henrique e dar entrada nas queixas criminais contra Diego. Helena também ligou para seu pai, explicando toda a situação e pedindo desculpas por não ter contado a verdade desde o início. "Filha", disse Antônio com voz embargada, "eu deveria ter percebido que algo estava errado. Aquele homem parecia obsessivo demais." "Não foi culpa sua, pai. Ele é muito convincente." "E esse Maximiliano? Ele está tratando... Você bem?" Helena olhou para Maximiliano, que estava conversando com o Dr. Henrique do outro lado do escritório. "Sim, pai. Ele está. Você gosta dele?" Helena sorriu. "Muito. Mais do que deveria." Então, talvez algo de bom tenha saído dessa confusão toda. Na sexta-feira de manhã, Helena acordou com um sentimento estranho de que algo não estava certo. Maximiliano não estava na cama, o que era incomum. Geralmente ele esperava ela acordar antes de se levantar. Desceu para a cozinha e encontrou um bilhete sobre a mesa. "Helena, tive que resolver algumas questões em Lisboa. Volto hoje à noite. João está de guarda. Te amo. Max." Helena franziu o senho. Maximiliano nunca a havia deixado sozinha desde a invasão de Diego, e era estranho ele não ter mencionado uma viagem na noite anterior. Passou o dia tentando se ocupar, mas a sensação de inquietação só crescia. Quando anoiteceu e Maximiliano não havia retornado, ela começou a ficar realmente preocupada. Foi então que João apareceu na porta,
com uma expressão sombria. Dona Helena, tem um telefonema para a senhora. Helena correu para atender. A voz do outro lado da linha a fez gelar. Helena, querida, senti sua falta. Diego. Ela apertou o punho ao redor do telefone. Como conseguiu este número? Tenho meus métodos. Ouça com atenção, porque só vou explicar uma vez. Sua voz tinha uma qualidade fria e calculista que não estava presente antes. Seu namorado ricaço está comigo. O mundo pareceu parar ao redor de Helena. O quê? Maximiliano Cardoso. Que homem impressionante, devo admitir. Muito corajoso também. Apareceu sozinho no meu hotel esta manhã, pensando que poderia me intimidar. Helena sentiu náusea subir em sua garganta. Se você machucou ele... Ainda não, mas isso depende inteiramente de você. Diego fez uma pausa dramática. Você tem 2 horas para vir até o endereço que vou te dar. Venha sozinha, obviamente. Se trouxer polícia ou qualquer outra pessoa, seu namorado vai descobrir o que acontece quando alguém interfere com meus planos. Diego, por favor. 2 horas, Helena. Não me decepcione. A linha morreu, deixando Helena sozinha com o desespero crescendo em seu peito. Maximiliano havia ido enfrentar Diego sozinho, exatamente o que ela havia pedido para ele não fazer. Sem hesitar, Helena pegou as chaves da caminhonete e se dirigiu para o endereço que Diego havia dado. Um galpão abandonado nos arredores de uma cidade pequena, a 2 horas da Herdade. Durante todo o trajeto, ela lutou contra o pânico e a culpa. Aquilo era culpa dela. Maximiliano estava em perigo por causa de sua situação. Se alguma coisa acontecesse com ele... O galpão estava localizado numa área industrial deserta, cercado por outras construções abandonadas. Helena estacionou e saiu da caminhonete, suas pernas trêmulas. A única luz vinha de lâmpadas fracas nos postes da rua. Pontual como sempre, disse Diego, aparecendo das sombras. Gosto disso numa mulher. Onde ele está? Direto ao ponto. Também gosto disso. Diego gesticulou para que ela o seguisse. Venha, ele está ansioso para vê-la. Helena o seguiu para dentro do galpão. O espaço era enorme e mal iluminado, cheio de máquinas enferrujadas e caixotes vazios. No centro do espaço, amarrado a uma cadeira, estava Maximiliano. Helena correu na direção dele, mas Diego a segurou pelo braço. Ainda não, querida. Primeiro precisamos conversar. Maximiliano estava consciente, mas havia sangue em sua testa e seu lábio estava inchado. Quando viu Helena, seus olhos se encheram de fúria e desespero. Helena não deveria ter vindo, disse ele, sua voz rouca. Que tocante, Diego comentou sarcasticamente. O cavaleiro tentando proteger sua donzela. Eu estou aqui, Helena disse, ignorando Diego e olhando diretamente para Maximiliano. Você está bem? Por enquanto, Diego respondeu por ele, mas isso pode mudar rapidamente. Helena se virou para enfrentar Diego. O que você quer? O que sempre quis. Você. Seus olhos brilharam com obsessão doentia. Casamento, véu branco, lua de mel, toda a fantasia. E se eu concordar, você vai deixá-lo ir? Não, Maximiliano gritou. Helena, não faça isso. Se você concordar, Diego continuou como se Maximiliano não tivesse falado, vamos embora juntos esta noite mesmo, para longe daqui, onde ninguém nos encontre. Helena fechou os olhos, pensando rapidamente. Precisava de um plano, uma forma de salvar Maximiliano e escapar. Está bem, disse ela finalmente. Aceito. Helena, não. Maximiliano lutou contra as cordas que o prendiam. Diego sorriu triunfantemente. Sabia que você veria a razão. Sempre soube que era uma mulher inteligente. Mas tenho uma condição, Helena continuou. Qual? Quero me despedir dele adequadamente. 5 minutos sozinha. Diego hesitou. Não sei. Diego, eu estou concordando em ir com você. Pelo menos me permita isso. Após um momento, ele assentiu. 5 minutos, mas Ricardo e Marcos estão vigiando do lado de fora, então não tentem nada estúpido. Ele saiu do galpão, deixando Helena e Maximiliano sozinhos. Helena correu até ele e começou a desamarrar as cordas. O que está fazendo? Perguntou Maximiliano.
te tirando daqui. Suas mãos trabalhavam rapidamente nos nós. Você tinha que vir sozinho, não é? Tinha que tentar ser herói. Não podia deixar ele te ameaçar. E agora estamos os dois em perigo. Helena conseguiu desfazer o último nó. Quando eu disser, agora, você corre para a porta dos fundos. Vi uma saída quando entramos. Não vou deixar você com ele. Maximiliano, escute. Helena segurou o rosto dele entre as mãos. Eu tenho um plano. Confie em mim. Antes que ele pudesse protestar, Diego voltou para o galpão. Tempo esgotado. Vamos, Helena. Helena se afastou de Maximiliano e caminhou em direção a Diego. Quando estava a poucos passos dele, disse, agora! Maximiliano correu para a saída dos fundos, enquanto Helena se jogou em Diego, derrubando-o no chão. Eles lutaram brevemente antes que ele conseguisse se livrar dela e sacar uma arma. Cadela! Gritou ele, apontando a arma para ela. Você vai pagar por isso! Helena! Maximiliano havia parado na porta, relutante em deixá-la. Vai! Ela gritou de volta. Mas antes que Diego pudesse atirar, o som de sirenes preencheu o ar. Luzes azuis e vermelhas invadiram o galpão através das janelas quebradas. Polícia! Gritou uma voz amplificada. Larguem as armas e saiam com as mãos para cima! Diego olhou ao redor em pânico. Como eles... João chamou a polícia quando não voltei para casa, Helena disse, levantando-se lentamente. E Dr. Henrique deve ter rastreado o telefone quando você ligou. A expressão de Diego se contorceu em ódio. Se não posso ter você, ninguém pode. Ele apontou a arma para Helena, mas antes que pudesse atirar, Maximiliano se jogou entre eles. O disparo ecoou pelo galpão e ambos caíram no chão. Não! Helena gritou correndo para Maximiliano. A polícia invadiu o galpão segundos depois, rendendo Diego rapidamente. Helena se ajoelhou ao lado de Maximiliano, que estava pressionando a mão contra o ombro direito, onde o sangue se espalhava por sua camisa. Você está bem? Perguntou ela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Estou vivo, ele murmurou, tentando sorrir. E você está segura. É tudo que importa. No hospital, enquanto os médicos cuidavam do ferimento de Maximiliano, que felizmente não era grave, a bala havia apenas rasgado o músculo, Helena deu seu depoimento à polícia. Diego foi preso por múltiplas acusações criminais, incluindo sequestro, ameaça, falsificação de documentos e tentativa de homicídio. 3 meses depois, numa tarde quente de verão, Helena estava na varanda da casa principal da herdade, observando Maximiliano brincar com um filhote de Golden Retriever que haviam adotado. Seu ombro havia curado completamente, mas ela ainda às vezes acordava com pesadelos sobre aquela noite no galpão. No que está pensando? Perguntou ele, subindo os degraus da varanda e se sentando ao lado dela no balanço. Em como nossa vida mudou em poucos meses, ela respondeu, aninhando-se contra seu lado. Há 1 ano, eu era apenas uma filha de proprietário de herdade falido tentando proteger o irmão. Agora... Agora? Helena mostrou a mão esquerda, onde um anel de diamante simples, mas elegante, brilhava no sol poente. Maximiliano havia pedido sua mão na semana anterior, numa proposta simples, mas perfeita, perto do riacho onde haviam compartilhado sua primeira conversa íntima. Agora vou me casar com o homem que amo. E Gabriel? Como ele reagiu às novidades? Helena sorriu. Está em êxtase. Não para de falar sobre como vai estudar engenharia com o dinheiro que você ofereceu para o curso dele. É o mínimo que posso fazer pelo irmão da minha futura esposa. Maximiliano, Helena disse, virando-se para olhá-lo diretamente. Posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Quando você apareceu na minha porta naquela primeira vez, você realmente estava interessado apenas na dívida do meu pai? Maximiliano ficou em silêncio por um momento, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Que pergunta interessante. É uma pergunta que merece resposta. Ele suspirou, passando os dedos pelos cabelos dela. A verdade é que eu sabia sobre sua família há meses antes do seu pai não conseguir pagar o empréstimo. Como assim? Eu a via na cidade às vezes. No mercado, na biblioteca, na igreja.
Sempre me chamou a atenção a forma como cuidava do Gabriel, como carregava toda a responsabilidade da família nos ombros. Seus olhos se suavizaram. E havia algo em você, uma força, uma dignidade que me fascinou. Helena sentiu o coração acelerar. Então, quando você ofereceu aquele ultimato ao meu pai, estava esperando que você aparecesse, talvez até torcendo por isso. Ele tocou seu rosto delicadamente. A dívida era real, mas eu jamais teria levado Gabriel. Sempre foi você que eu queria. Você me manipulou, ela disse, mas sua voz não carregava raiva, apenas espanto. Criei uma oportunidade. Uma situação onde você pudesse escolher vir para mim. E se eu não tivesse aparecido? Então teria perdoado a dívida e ficado me perguntando "e se?" pelo resto da vida. Helena balançou a cabeça, não sabendo se deveria estar furiosa ou impressionada com a audácia dele. Você é impossível, sabia disso? Sou um homem que sabe o que quer e não tem medo de lutar por isso. Ele a beijou suavemente. E o que eu queria era você, para sempre. 6 meses depois, numa cerimônia simples, mas elegante na capela da cidade, Helena Martins se tornou Helena Cardoso. Gabriel foi quem a conduziu até o altar, onde Maximiliano a esperava com os olhos brilhando de emoção. Aceita este homem como seu legítimo esposo? Perguntou o padre. Helena olhou nos olhos do homem que havia entrado em sua vida como um furacão e a transformara completamente. Aceito. E você, Maximiliano, aceita esta mulher como sua legítima esposa? Aceito. E sempre aceitarei, em todas as vidas que tivermos juntos. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de primavera, Helena estava sentada na varanda da casa principal, agora redecorada e cheia de vida, amamentando a filha recém-nascida. Sofia Isabela Cardoso havia chegado ao mundo 3 semanas antes. Um bebê saudável com os olhos cinzentos do pai e os cabelos escuros da mãe. Maximiliano saiu de casa carregando uma xícara de chá para ela e se sentou no balanço ao lado. Como estão minhas 2 mulheres favoritas? Perfeitas. Helena sorriu, observando como ele olhava para a filha com puro amor nos olhos. Você tem medo? De quê? De ser feliz demais, de que alguma coisa aconteça para estragar tudo isso. Maximiliano ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. No início tinha, admitiu. Depois que perdi Sofia e Isabela, jurei que nunca mais me arriscaria a sentir essa dor novamente. E agora? Agora entendo que o medo de perder não pode nos impedir de viver. Ele tocou delicadamente a mãozinha da filha. Esta pequena Sofia Isabela vai crescer sabendo que é amada. E você? Ele olhou para Helena. Você me ensinou que o coração pode se curar, pode amar novamente, pode ser ainda mais forte depois de quebrar. Não se arrepende de ter me trazido para cá? Como poderia me arrepender da melhor decisão que já tomei na vida? Naquele momento, Gabriel apareceu correndo pela estrada, um papel na mão e um sorriso enorme no rosto. Mana! Maximiliano, passei no vestibular. Fui aprovado para engenharia. Helena riu de alegria enquanto Maximiliano se levantou para abraçar seu cunhado. Parabéns, Gabriel. Sua irmã sempre soube que você conseguiria. Mais tarde naquela noite, depois que Gabriel havia voltado para a cidade e a pequena Sofia dormia tranquila em seu berço, Helena e Maximiliano se deitaram na cama que agora compartilhavam havia mais de 2 anos. No que está pensando? Perguntou ele, traçando círculos preguiçosos em seu braço. Em como tudo começou. Você disse que eu lhe pertencia. E pertence. E você, a quem pertence? Maximiliano a puxou para mais perto, beijando sua testa. A você, Helena. Corpo, alma e coração. Para sempre. Do lado de fora da janela, as montanhas da Serra da Estrela se estendiam sob o luar, testemunhas silenciosas de uma história de amor que havia nascido da desesperança e florescido em algo mais forte e belo do que qualquer dos protagonistas poderia ter imaginado. Helena havia chegado àquela herdade como uma mulher desesperada, tentando salvar a família. Agora, anos depois, ela era uma esposa amada,
mãe devotada e sócia integral de uma das propriedades mais prósperas da região. Havia encontrado não apenas um marido, mas sua verdadeira casa, seu lugar no mundo. E Maximiliano, o homem que havia vivido 5 anos como um fantasma assombrado pelas perdas do passado, havia redescoberto não apenas a capacidade de amar, mas a coragem de construir um futuro. Helena não havia apenas preenchido o vazio em sua vida, havia criado uma vida inteiramente nova. Nas montanhas silenciosas da Serra da Estrela, onde o vento carregava histórias de gerações passadas e futuras, 2 almas feridas haviam encontrado cura uma na outra. E naquela noite, enquanto dormiam abraçados com sua filha no quarto ao lado, e seus sonhos se entrelaçavam com promessas de amanhãs felizes, a herdade Santa Isabel finalmente havia se tornado o que sempre deveria ter sido: um lar onde o amor vencera o medo, e onde 2 corações haviam aprendido que pertencer um ao outro não era prisão, mas a mais pura forma de liberdade.